De volta, sinal aberto aqui na Sagres 730, e o plenário da Câmara dos Deputados aprovou por 408 votos a favor, 67 contrários e uma abstenção, o texto base do projeto de lei que afrouxa a lei de improbidade administrativa. O texto, aprovado sem destaques, vai ao Senado. Entre os principais pontos da proposta, de autoria do deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, está a definição de que apenas as condutas dolosas, ou seja, intencionais, que serão punidas. O texto também prevê escalonamento das sanções, previsão de legitimidade privativa do Ministério Público para a propositura de ação de improbidade, previsão de celebração de acordo de não persecução civil e regras mais claras sobre a prescrição em matéria de improbidade. Sobre esse texto e esses elementos todos, a gente conversa agora ao vivo com o conselheiro da OAB aqui em Goiás, a Ordem dos Advogados do Brasil, e professor de Direito Administrativo, Marcos César Gonçalves. Marcos, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia a todos os ouvintes. Muitos elementos aí dessa matéria, Marcos, ela vai ao Senado, mas perguntando de uma forma genérica, ela de fato afrouxa a lei de improbidade administrativa? Nós nos acostumamos nos últimos anos aí a sempre acompanhar trabalhos de investigação por esse crime, por improbidade administrativa. Será que teremos menos investigações por isso diante dessa nova lei? Não acredito, Rubens. Eu sou um defensor dessas alterações. Eu sou um defensor e começo aqui fazendo algumas considerações. É preciso começarmos a preocupar muito com o bom gestor. Essas alterações, olhando assim de maneira abreviada, pode sim parecer que é afrouxar, que é permitir aí o desvio de conduta, mas se olharmos com uma lupa maior, nós vamos ver que a intenção aqui é sim proteger o bom gestor, que é esse que está tão desamparado na gestão pública. Pois é, então vamos tratar dos temas, mas antes disso eu só queria fazer uma apresentação rápida aqui sobre a bancada federal goiana, como que votou cada um dos 17 deputados. Só 3 deles votaram contra as mudanças propostas no relatório do deputado federal Carlos Zaratini, num projeto de lei que é do deputado do Podemos do Paraná. Votaram contra os deputados delegado Valdir, do PSL, Elias Vaz, do PSB e José Nelto, do Podemos. O restante dos deputados federais, Adriano do Baldi, Célio Silveira, Dr. Zacarias, Flávia Moraes, Glaustin da Fox, José Mário Schreiner, Lucas Virgílio, professor Alcides, Vitor Hugo, Alcides Rodrigues, delegado Valdir não, Francisco Júnior, João Campos, Magda Mofato e Rubens Ottoni, todos eles votaram pelas mudanças na lei de improbidade administrativa. Dito isso, professor, eu pergunto o seguinte: o Ministério Público fez uma campanha forte nos últimos dias contra as mudanças e eles elencaram 5 pontos que eu não vou lembrar todos de cabeça, talvez o senhor possa me ajudar, e eu queria tratar desses 5 pontos com o senhor. O primeiro deles que eu me lembro é a respeito da questão da prescrição, do aumento do prazo para prescrição de uma infração. E o segundo ponto, que eu também me recordo, é retirar da tipificação de crimes de improbidade administrativa crimes menos dolosos. Um exemplo que me afeta muito, como jornalista, e que me preocupou é que aquele que não der publicidade, aos atos e ações do órgão que dirige, ele não poderá mais ser punido por improbidade administrativa. E aí eu me preocupo pensando assim, ele pode deixar de dar publicidade e ficar impune, ele pode esconder fatos que a lei de acesso à informação, transparências que a gente já avançou tanto e ficar sem nenhum tipo de punição. Então esses são os 2 pontos que eu queria que o senhor falasse e depois a gente pode lembrar juntos aí os demais pontos.
Tá, vamos lá. Primeiro, Cileide, sobre o primeiro ponto, que é a prescrição. A prescrição, ela, talvez até pela presença do Ministério Público, é sempre muito bem-vinda nesses diálogos, nesses debates, né? Ela aumentou, ela era uma prescrição de 5 anos e agora passou para 8 anos. Então, nesse ponto, a lei, ela permitiu um espaço maior para que o gestor pudesse ser punido. Então, nesse ponto aqui, andou bem, nesse sentido. Olha, se antes nós tínhamos 5 anos aí da prática do ato para aplicar a penalidade, nós passamos agora para 8 anos. Então, esse ponto foi um avanço, podemos assim dizer, contra o mau gestor. O outro ponto, que é da transparência, e dentro desse transparência entra também outros conceitos, porque ele estava relacionado ao dispositivo da lei que falava dos princípios. O projeto inicial, ele era radical nesse ponto, porque a intenção do projeto era retirar de improbidade, da lei de improbidade, afronta aos princípios da administração pública, inclusive o princípio da publicidade, da divulgação, que foi esse que você bem apresentou a todos. Esse dispositivo também foi retirado, essa alteração. Então, continua na lei o artigo 10, na sua integralidade, que reconhece como improbidade afronta aos princípios da administração pública. Então, nesse ponto também, o Congresso Nacional, por meio da primeira casa, a Câmara dos Deputados, não retirou, porque aí sim seria uma alteração muito considerável. E, em alguns pontos, chegou a evoluir. Por quê? Porque considerou e definiu de maneira mais concreta aqueles atos tão comuns que nós encontramos na administração pública, do gestor que tenta se beneficiar por meio de divulgações, propagandas. Agora está expresso que isso é improbidade. Andou bem a lei nesse ponto também, porque antes nós tínhamos um campo meio cinzento, se uma cor tal era benefício do partido, enfim, esse ponto também a lei avançou e falou, olha, é improbidade sim também, Cileide. Agora, é importante, Cileide, Rubens, é importante deixar claro para todos os ouvintes que improbidade é diferente de ilegalidade. Muita gente faz uma certa confusão desses dois conceitos. A improbidade é um grau muito mais elevado, se assim posso dizer, de desrespeito ao ordenamento jurídico. Porque além de todas as responsabilidades civil, penal, nós temos a política, que é um dos pontos, Cileide, também que foi alterado, que é a suspensão dos direitos políticos. E aqui houve também uma extensão, a suspensão dos direitos políticos também foi aumentada com essa alteração. Então, veja, ilegalidade, ela continua, existe da mesma forma, e se o gestor cometer uma ilegalidade, ele poderá ser responsabilizado civilmente. A ação de ilegalidade, puni-lo pela conduta, mas não confundirmos com improbidade, que é uma conduta gravíssima. Pois é, esses casos tipo menos dolosos, então, eles continuarão ilegais, mas aí eles vão para outra lei e também as penalidades são menores, quer dizer, o crime compensará? Gostei da provocação no bom sentido, né, Cileide? O crime compensará. Não, Cileide, o crime nunca compensará. Nós devemos sempre partir desse pressuposto. Agora, a sua provocação, ela é muito interessante, e eu volto àquele ponto inicial que eu comecei a falar de proteção ao bom gestor. Porque agora a lei deixou muito claro, só é improbidade dolo. Para o ouvinte que talvez não saiba o que significa o dolo, né? Dolo é a intenção, é quando a pessoa tem a intenção clara de cometer
aquele ato, seja para enriquecimento ou para causar um prejuízo à administração pública. Então, agora a improbidade é para dolo, só quando tem a intenção. E qual que é a importância disso, Cileide? Porque gerir é interpretar, é fazer escolhas. Administrar é difícil. Todos que administram uma empresa, alguma coisa, está sujeita a erros. E o que nós tínhamos na prática? Se o gestor fazia uma escolha e aquela escolha lá na frente não se mostrava a melhor, ou se aquela escolha não era a escolha dos órgãos de persecução, tribunais de contas, Ministério Público e outros órgãos mais, o gestor já se enquadrava em improbidade e ia responder à ação de improbidade. A simples escolha. Olha, nós elegemos os nossos políticos para administrar, que obviamente está incluído ali gestores, de fazer escolhas. Então, se ele escolheu e lá na frente não se mostrou a melhor escolha, nós não podemos dizer que ele cometeu a improbidade só porque ele escolheu. E aqui, se me permite, eu estava ouvindo a Sagres um pouco antes e falando aí da gravidade da pandemia, do recrudescimento da pandemia aqui no estado, a Cileide acabou de falar. Eu vou citar um caso específico e polêmico, viu, Cileide? Agora eu vou trazer uma polêmica, o famoso kit Covid. Tem prefeito comprando. Ou tinha, né? Muitos prefeitos aqui do estado de Goiás compraram o kit Covid. Uma escolha. Lá naquele momento, muita gente dizia, olha, a prevenção é importante. Prefeitos pegaram verba, compraram remédios e colocaram à disposição. Não vou citar aqui municípios, não quero polemizar politicamente. Outros não. Olha, essa escolha, Cileide, isso é improbidade? Talvez hoje, olhando, fale assim, olha, a prevenção não existe para esse caso. Isso que eu ia perguntar, porque lá no começo da doença, quando não se sabia, né, muita gente acreditou, era uma coisa, mas agora que já tem inúmeros estudos, né, de organismos reconhecidos que dizem que não tem efeito, que ainda é eficaz, aí adoro, né? Aí a pessoa sabe que ela está cometendo uma atitude que pode estar errada. Se comprar a partir disso, né, Cileide? A partir dessa conclusão, né? Continuar comprando agora. Exato. Agora nos parece que comprar nesse momento configura o que a Câmara disse. Olha, agora é dolo, porque está, não digo provado, né? Mas está claro que a prevenção não produz o resultado esperado. Então, se você comprou, você teve uma intenção deliberada aí de causar um prejuízo ao erário. Agora, só para polemizar um pouco mais, Cileide e Rubens, eu peguei Covid há uns 3 meses atrás. Fui acompanhado por 2 médicos da linha de frente do Covid. Cileide, me fez prometer que eu ia tomar todo o kit, uma lista grande, vou dizer a vocês. O outro me fez jurar que eu não ia tomar nada. Olha, você não tem nada no pulmão, os exames de sangue estão perfeitos, não tome nada. O outro, não, você toma porque vai evitar a subdivisão do vírus, não ocorrerá a tempestade virótica e pá. Então, veja, ainda temos divergências até na ciência, né? Mas eu não quero polemizar nesse ponto, o objetivo aqui não é esse. Bom, uma coisa, outro ponto que... Antes eu quero passar para o próximo ponto, eu quero voltar lá na questão ainda da prescrição. O que o Ministério Público, os membros do Ministério Público alegam é que para eles aumentar esse prazo, até isso eu realmente não tinha entendido na posição deles, mas eles acham que aumentar, na prática, o aumento do prazo de 5 para 8 anos significará que um gestor ímprobo que cometa um ato de improbidade administrativa no início do mandato e que seja reeleito terá a seu favor a prescrição do ato de improbidade ao sair do cargo, que já terá cumprido os 8 anos do mandato. E os erros que ele cometer no segundo mandato
ficariam mais difíceis de serem apurados. Faz sentido essa preocupação? Olha, Cileide, desde quando eu entrei na faculdade, o entendimento nosso, que os professores sempre nos disseram, e é o que eu transmito hoje para os meus alunos, que quanto maior a gravidade, quanto maior o ilícito, maior o tempo de prescrição para que o poder público, para que os órgãos de persecução consiga punir aquele malfeitor. Tanto é que, por exemplo, nos Estados Unidos, crimes dolosos contra a vida são imprescritíveis. Pode passar 30, 40, 50 anos. Então, tudo que eu estudei e tudo que eu falo aos meus alunos quanto maior o prazo prescricional, maiores as chances do poder público punir o malfeitor. Então, eu não consigo interpretar dessa forma. Respeito, mas não consigo interpretar. E aqui, a lei ainda trouxe um outro ponto de maneira clara, explícita, que o ressarcimento é imprescritível. Então, uma coisa é essa prescrição de 8 anos para suspensão de direitos políticos, para os outros tipos de responsabilidade. Agora, ressarcir o cofre público pelo dano causado, a lei traz de maneira explícita, imprescritível. Então, respeito muito, mas tenho dificuldade de entender dessa forma, pelo que eu estudei na minha vida, Cileide. Outra questão é o prazo, né, do inquérito, da investigação. Ficou determinado que o prazo será de 180 dias, prorrogável pelo mesmo período. O Ministério Público acha que é um prazo exíguo, porque uma investigação como essa é lenta, exige ações que são também demoradas, quebra de sigilo, análise de relatórios. Isso vai dificultar a investigação, na sua opinião? Concordo, Cileide. Nesse ponto eu concordo. Eu acredito que essa alteração legislativa ela pode ter algo a ver com essas grandes investigações que nós tivemos aqui no Brasil, e em quase todas elas a crítica ou as considerações dos advogados de defesa era: o Estado persecutor, ele inicia uma investigação e não tem fim. E fica meses, anos, investigando para tentar encontrar alguma irregularidade. Então, essa era uma crítica reiterada dos advogados de defesa, e talvez isso tenha, sim, influenciado os legisladores nesse ponto. Porque, sim, eu concordo com o Ministério Público nesse ponto, que o prazo é muito pequeno, levando em consideração a burocracia da administração. O poder público é burocrático, ele é lento, pede uma solicitação ao judiciário que autoriza, pede quebra dos dados telefônicos à empresa de telefonia, isso tem que analisar. Enfim, nesse ponto eu concordo que o prazo é sim um prazo exíguo para investigações, principalmente de grande porte. Bom, um outro ponto, eu vou ler aqui o que está a crítica do Ministério Público. Eu queria que o senhor esclarecesse antes para o nosso ouvinte o que é isso, né? Traduzisse antes de dar a sua opinião. Eles consideram que criticam a fixação de dever de ressarcimento em perdas e danos baseada em divergência de interpretação ante o reconhecimento de inexistência de ato de improbidade sem valorar a existência de má-fé. Quer dizer, nos casos em que ficar configurado que não houve improbidade, não houve má-fé, tem essa definição de ressarcimento. O que é isso? O Estado vai pagar para o cidadão que foi acusado injustamente? Olha, o primeiro ponto, o dispositivo começa falando de interpretação, e foi o que eu disse. O gestor que interpretou, que fez a escolha, que decidiu o que ele achava que era melhor para o interesse público, ele não pode ser punido só por essa escolha. Essa é a primeira parte da interpretação. Salvo se tiver dolo, que é a intenção de prejudicar. Então, a interpretação, mesmo que equivocada,
sem a intenção de prejudicar o interesse público, isso não será improbidade administrativa. E se esse ato causar algum dano à população ou a quem quer que seja, a responsabilidade por esse dano causado à população é do Estado. É o Estado que irá ressarcir esse possível dano. E é assim que acontece mesmo na maioria dos atos administrativos, quando aquele ato causar certo dano a algumas pessoas. Porque o Estado, como ele trata do interesse público geral, para atender o interesse público geral, ele pode prejudicar alguns interesses. Vou dar um exemplo fora, só para o nosso ouvinte entender. O Estado quer duplicar uma avenida. Para duplicar, ele desapropriará algumas pessoas individualmente para fazer a duplicação. Ele indenizará essas pessoas individualmente para beneficiar a maioria. Então, é mais ou menos nesse sentido que o legislador quis. E um ponto claro, né, que eu li em alguns jornais de ontem para hoje, algumas entrevistas, que é uma frase chocante que todo mundo está relacionando ela aquela dita frase, né? O crime compensa, que é mais ou menos o seguinte: o ato visando o fim proibido em lei não é improbidade. O pessoal está, eu não digo indignado, mas assim, alterado com essa afirmação de que o ato visando o fim proibido em lei, ou seja, o ato ilegal, não é improbidade. E não é mesmo, porque ilegalidade é uma coisa, improbidade é outra. É importante deixar isso muito claro para o nosso ouvinte, que improbidade é um grau muito mais elevado, muito elevado, é o grau máximo de vamos imaginar assim, de ilegalidade. Não é uma ilegalidade comum. Para ilegalidade comum, a Constituição já tem, e as leis já têm as suas formas de punição. Isso é importante deixar claro. É uma lei doída, vamos assim dizer. Bom, um outro ponto é que o texto do Ministério Público, da associação deles, diz o seguinte, aspas, supressão da possibilidade de responsabilização dos atos de improbidade decorrentes de conduta culposa grave, mesmo, eu acho que é esse caso que nós acabamos de falar, né? E aqui, mas é importante repisar, porque nós tínhamos, essa alteração, na verdade, ela veio compatibilizar algumas leis anteriores que nós tínhamos, principalmente a lei de introdução ao novo Código Civil, a famosa LINDB, do direito brasileiro, fazendo algumas alterações e tentando proteger o bom gestor. E aí introduziu no direito brasileiro a figura do erro grave ou do erro grosseiro, tentando descolar um pouco da culpa. Olha, a culpa, mera culpa, não é mais improbidade. Vamos criar a figura do erro grosseiro. E agora o legislador subiu mais um pouquinho e disse, não, se tem culpa, se tem erro, isso não é improbidade. Agora é só dolo, só intenção. Foi nesse sentido. Bom, tem algum ponto que o senhor considera que foi um retrocesso em relação à lei atual? Esse dos 180 dias, né, que o senhor considerou? Esse eu acho que andou mal, o legislador. Eu tenho as minhas dificuldades dessa limitação, desse tempo tão exíguo. Eu acredito que, na prática, esse prazo ele não se sustentará. Acredito que quando os órgãos de persecução justificarem a inviabilidade de uma investigação nesse prazo, mesmo que ele possa ser dobrado, ainda é muito pouco. Tem um outro ponto na lei, Cileide, que é a proteção da pessoa jurídica. A Câmara dos Deputados se esforçou em proteger a pessoa jurídica nos casos de improbidade,
levando em consideração, utilizando como argumento de que é necessário preocupar com o aspecto social, que é produção de empregos, mantença de empregos, mantença da empresa funcionando, produção, impostos, enfim. Aí, para isso, o legislador, então, tentou desvincular as consequências da improbidade à pessoa jurídica, dependendo até alterando ou flexibilizando, melhor dizendo, a possibilidade dessa empresa continuar contratando com o poder público e deixando as punições só com os gestores, com as pessoas físicas. Eu tenho um certo medo disso. Porque não está claro ainda, Cileide, por exemplo, quem ficará à frente dessa empresa que, vamos imaginar, tenha praticado atos de improbidade, mesmo punindo os gestores, né, os donos da empresa, vamos assim dizer, quem que ficará conduzindo essa empresa? Vamos imaginar, se eu sou dono de uma empresa, cometi ato de improbidade e causei um grande prejuízo ao erário. Tudo bem, eu sou afastado, sou condenado por improbidade administrativa, mas não, eu vou deixar a empresa em atividade porque é importante socialmente falando. Mas quem conduzirá? Será que serão meus filhos, por exemplo, que continuarão à frente da empresa? E não digo mantendo o modus operandi, mas produzindo lucros e benefícios do mesmo modo ou indiretamente a mim. Então, esse ponto eu também acho um ponto que talvez precisaria de maior discussão. E esse ponto eu vejo um reflexo direto, sim, da Lava Jato. Eu ia perguntar isso, né? No caso da Odebrecht, seria o exemplo específico dessa empresa aí, bem claro. Exatamente. Porque nesse caso específico, Cileide, olha, houve as punições todas, mas veja bem, quem continua conduzindo a Odebrecht? Será que é a família me fugiu o nome agora a família lá. Marcelo Odebrecht. Isso. Mesmo punindo o Marcelo, mesmo punindo as pessoas que estavam no dia a dia, a empresa continua em operação e os benefícios a quem? Então, esse ponto eu tenho ainda reticências a respeito dele. Mas, no geral, eu aplaudo essas alterações e não vejo da maneira tão pessimista como muitos têm visto, não. Eu vejo aqui, Cileide, no meu dia a dia advogando, muitos e muitos bons gestores sofrendo as dores dessa lei e bons gestores honestos, que entram na lei de improbidade, nas ações de improbidade e respondem por 20, 30 anos por uma ação que lá à frente ele será absolvido. Há um outro ponto, Cileide, que é importante, que me passou despercebido aqui, a diminuição da multa. As multas foram diminuídas. As multas eram, em regra, em torno de 100 vezes o valor do salário, ou 100 vezes em razão do prejuízo. Houve uma redução considerável, de 100 vezes para 24 vezes. E, na prática, o judiciário já reduzia esse valor de multa. Então, o que o legislador trouxe aqui foi uma certa compatibilização com as decisões do Poder Judiciário, porque eram multas um tanto quanto irreais, que ou eram impagáveis ou levava à absoluta falência da empresa, da pessoa jurídica. Então, enfim, muita coisa aqui que será amadurecida aí nos próximos meses, porque isso ainda vai para o Senado, como disse o Rubens lá no início. Eu ainda tenho uma dúvida que eu li da nota do Ministério Público, mas também fiquei sem entender bem. Tem alguma previsão para que o Estado ressarcir o gestor que for injustamente acusado pela decisão do Ministério Público, do promotor, de mover a ação contra ele?
Não, nós já temos, né, Cileide, muita coisa no ordenamento jurídico a respeito disso. Por exemplo, se ele for demitido e depois não se conhecer a improbidade administrativa, ele será reintegrado recebendo todo o salário. Nós já temos aí a legislação que fala sobre abuso de autoridade, mas essa parte específica ainda não tem regulamentação sobre a forma como nós repararemos uma ação como essa. Mas nós já temos também dano moral, dano material no nosso ordenamento jurídico, então nós já temos um arcabouço de proteção àqueles que teoricamente são perseguidos injustamente pelo poder público. Agora, essas mudanças, elas ainda vão passar pelo Senado. Na sua opinião, o Senado vai manter? Como é que é o clima político que vocês estão enxergando com relação a isso? Porque ficou muito parecendo que as mudanças eram uma ação do presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele próprio respondendo a ações por improbidade administrativa. E até me parece, eu não falei disso, que o que beneficiaria o deputado é não se cassar mandato. O caso dele, específico dele, ele é processado por improbidade, com base na lei de improbidade, por atos quando ele foi presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas. E uma das mudanças é que o mandato dele de deputado federal, que vem depois, não seria cassado caso ele seja condenado por essa infração de quando ele era deputado. Isso se alterou, e aí vem a segunda questão, que é esse espírito de corpo que a gente viu na Câmara, a tendência é ele se repetir no Senado ou não? Vamos lá. Até pelos números que você apresentou, se me permite chamar de você, Cileide, até pelos números que você apresentou no início da nossa entrevista, que são números consideráveis, né, dos votos favoráveis, acredita-se que é um acordo político geral. É muito claro que nós temos o apoio da esquerda, da direita, dos vários segmentos do nosso parlamento. Então, olhando pela lógica, será aprovado rápido e facilmente no Senado, sem alterações. É o que se transmite com esses números. E sobre o ponto específico de que essas alterações seriam ou teriam um objetivo claro de beneficiar o presidente da Câmara e por isso essa velocidade, olha, Cileide, é lógico que, como que eu posso dizer, meu avô sempre me dizia uma coisa, um ditado popular, que é procurar pelo em ovo. Quando começa a se procurar, talvez até encontre um pelo em ovo. Mas se nós observarmos o tramitar desse projeto de lei, é um projeto já antigo, muito anterior ao Arthur Lira, muito anterior a ele. Um projeto que começou que passou por uma relatoria de um partido, depois deputado de outro partido, e chegou agora, depois de muito debate. Nós tivemos muitos debates envolvendo grandes administrativistas brasileiros envolvidos nisso, vários ministros do STJ que atuam com improbidade administrativa. Então, para nós que atuamos, é um projeto maduro, mas óbvio que a sensação popular é que é tudo feito para proteger o malfeitor, o mau gestor. Mas eu sinceramente, eu não vejo dessa forma, como eu disse lá no início, não vejo para atender interesses pessoais também, desse ou daquele deputado, e é de uma gama muito grande dos políticos. Óbvio, Cileide, eu aqui não vou negar que no julgamento, na votação ontem, vários políticos falaram de questões pessoais. Acompanhando a gravação, olha, eu fui secretário disso, daquilo, eu fui prefeito não sei aonde, estou respondendo a isso, aquilo.
isso pessoaliza muito e transmite ainda mais o que eles não querem transmitir. Mas eu não vejo com pessoalidade, não. É lógico que nós temos que combater com a maior força possível os malfeitores, mas, Sileide, e aqui finalizando esse ponto, é importante nós entendermos que esse recrudescimento legal, buscando uma maior penalização, ele só assusta e só coloca medo no bom gestor. O mau gestor, o malandro, ele não se preocupa com isso não, Sileide. Então, nós colocamos muito rigor, o honesto fala, eu assumir uma secretaria, eu ajudar na gestão pública, jamais. Jamais, eu falo isso em sala de aula. Se alguém te chamar para ser um pregoeiro, simule um desmaio na hora, mas não assuma não, é problema. Então, eu vejo com bons olhos. Mas sou um otimista por natureza. Tá explicado. Rubens, alguma coisa a mais? Não, é isso. Só agradecer ao professor Marcos César Gonçalves, conosco aqui no Sinal Aberto. Obrigado, professor, pela entrevista, falando aqui sobre essa matéria. Passou pela Câmara, vai ao Senado mudando a lei de improbidade administrativa. Abraço ao senhor, obrigado aqui pela entrevista e bom dia, doutor. Bom dia, muito obrigado. Obrigado, Rubens, obrigado, Sileide, aos ouvintes. Estou sempre à disposição. Obrigado pela disponibilidade, pela entrevista de hoje. Destaque a íntegra dessa conversa. O ouvinte confere acessando o nosso portal. O texto, portanto, passou pela Câmara, vai ao Senado e nós conversamos com o conselheiro da OAB e professor de Direito Administrativo, Marcos César Gonçalves. Acesse sagresonline.com.br.